Ele disse que a gravidez era culpa dela e bateu a porta. Mas 1 ano depois, o CEO milionário caiu de joelhos ao vê-la parada ao lado de um carrinho triplo, cheio de 3 menininhas com os olhos azuis dele. Emília nunca imaginou que uma única frase pudesse quebrá-la tão completamente, nem que ela se repetiria em sua mente com uma clareza tão brutal por meses a fio. Naquela noite, ela estava na porta da cobertura de Lucas Castello, apertando o teste de gravidez positivo com os dedos trêmulos, o batimento cardíaco tão alto que abafava os sons da cidade lá embaixo. Ela havia ensaiado o que diria a ele, praticado no espelho do banheiro, sussurrado para si mesma na corrida de táxi. Ela não esperava que ele caísse de joelhos de alegria ou a abraçasse como nos filmes, mas secretamente esperava por um brilho de ternura em seus olhos, algum sinal de que o homem que ela amava ainda existia por trás das camadas de ambição e orgulho. Em vez disso, Lucas mal olhou para o teste. Sua expressão não mudou, seu queixo não suavizou. Ele nem mesmo se aproximou. Ele ficou lá, alto, de cabelos castanhos, olhos azuis, impecavelmente vestido, olhando para ela como se ela tivesse lhe entregado um problema para resolver, em vez de uma vida que eles haviam criado juntos. Então, com uma voz tão sem emoção que a cortou por completo, ele disse: "A culpa é sua por ter engravidado." Por um momento, Emília não reagiu. Seu cérebro se recusava a atribuir significado às palavras. Ela já havia ouvido crueldade antes, ouvido julgamento e decepção de pessoas que mal conhecia, mas nunca dele. Nunca do homem cuja mão ela segurava, cujo riso ela havia memorizado, cujo sorriso ela uma vez acreditou que continha um calor destinado apenas a ela. Ela piscou, esperando que ele se corrigisse, que dissesse que não queria dizer aquilo, que admitisse que saiu errado. Mas ele simplesmente se virou, foi até a porta e, sem olhar para ela nem mais uma vez, bateu-a com tanta força que o som ecoou em seus ossos. O corredor lá fora estava frio. Enquanto observava seu reflexo tremer no espelho do elevador na descida, Emília sentiu a primeira rachadura se espalhar por seu peito. Ela envolveu os 2 braços em si mesma, como se tentasse impedir que seu coração se despedaçasse ali mesmo, entre pisos de mármore e detalhes dourados. Não era apenas rejeição, era desaprovação. Um rompimento de tudo o que ela pensou que eles haviam construído. Ela saiu para a noite sentindo-se sem peso da pior maneira, como se a gravidade tivesse a soltado. As luzes da cidade embaçaram, não de lágrimas no início, mas de descrença. Ela vagou sem destino, seus pés se movendo muito, depois que sua mente havia congelado. Quando as lágrimas finalmente vieram, vieram em ondas, quentes, imparáveis, humilhantes, o tipo de soluços que a deixavam sem fôlego e vazia. Ela passou os dias seguintes presa entre náuseas, medo e uma tristeza que não sabia como lidar. Seu telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem dele, nenhuma ligação, nenhuma desculpa. Nada. Era como se ele a tivesse apagado, como se ela nunca tivesse existido. Como se a criança crescendo dentro dela não fosse mais do que um inconveniente que ele se recusava a reconhecer. Emília tentou comer, mas a comida tinha gosto de cinzas. Ela tentou dormir, mas toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz dele novamente. Ela tentou dizer a si mesma que não precisava dele, mas sua mente continuava revivendo o calor dele, a abraçando depois de longos dias, o conforto silencioso de deitar ao lado dele, a ternura que ela tinha, certeza de que ele era capaz, ternura que ela não sabia mais como encontrar. Uma semana depois, ela marcou sua primeira consulta médica. Ela quase cancelou 2 vezes.
Quando o monitor do ultrassom acendeu e o médico apontou o batimento cardíaco, algo dentro dela mudou. Ela inalou bruscamente, os olhos arregalados com um pequeno brilho pulsando com determinação. Era surreal. Lindo, frágil, aterrorizante. Ela chorou novamente, mas essas lágrimas eram diferentes, eram lágrimas de admiração. Lágrimas de uma promessa tomando forma. Mas o choque não havia acabado. Em sua próxima consulta, o tom do médico mudou, gentil, mas surpreso. Emília, há 2 batimentos cardíacos. Ela prendeu a respiração. 2? Então, quase imediatamente depois, espere, ouço um terceiro. O quarto girou. Seu peito apertou. Ela olhou para a tela, tentando compreender o que estava vendo. 3. 3 vidas, 3 pequenos corações batendo, 3 futuros ligados ao dela. Naquela noite, ela sentou-se sozinha em sua cama, com as fotos do ultrassom espalhadas ao seu redor como pedaços frágeis de uma nova realidade. Ela traçou suas formas com o dedo, sussurrando suavemente para eles, deixando seu coração partido se misturar com uma onda avassaladora de proteção. Sim, vai ser difícil, ela murmurou. Mas vocês são meus e não vou deixar ninguém fazer vocês se sentirem indesejados. O medo ainda a agarrava, denso e pesado, mas por baixo dele algo novo começou a crescer, uma força silenciosa e feroz que ela não sabia que possuía. As palavras de Lucas ecoaram em sua cabeça. A culpa é sua por ter engravidado. Ela pressionou a mão em sua barriga, inalou e deixou a verdade se instalar dentro dela como um voto. Eu vou carregar vocês, as 3, mesmo que eu tenha que fazer isso sozinha. E com isso, Emília finalmente se permitiu virar as costas para o homem que bateu uma porta na cara dela. E para as 3 pequenas vidas que em breve se tornariam seu mundo inteiro. A nova vida de Emília começou não com uma decisão dramática, mas com uma manhã tranquila e trêmula, quando ela acordou com a luz do sol filtrando por suas cortinas e percebeu que não podia ficar, nem na cidade, nem no apartamento onde cada canto sussurrava o nome dele, nem em qualquer lugar que a lembrasse da porta batida e do vazio que ele deixou para trás. Ela fez as malas lentamente, dobrando roupas com as mãos trêmulas, parando a cada poucos minutos quando a náusea a dominava ou quando o medo apertava demais contra suas costelas. Ela não sabia para onde estava indo, apenas que precisava de distância física e emocional do mundo que a havia rejeitado tão facilmente. À tarde, ela ligou para seus pais, reservou uma passagem de ônibus e deixou o horizonte da cidade diminuindo atrás dela como um pesadelo que recuava. A pequena cidade onde seus pais moravam parecia um universo diferente. Ruas largas, noites tranquilas, árvores antigas se curvando sobre as calçadas como guardiões. O ar cheirava a pinho e pão de uma padaria familiar na quadra. A primeira noite que ela passou em seu quarto de infância pareceu surreal, como se ela tivesse entrado em uma versão de si mesma que mal reconhecia. Seus pais foram gentis, cuidadosos para não sobrecarregá-la com perguntas, oferecendo conforto na forma de sopa quente e cobertores. Sua mãe tocou sua bochecha suavemente e disse: "Você está segura aqui." E Emília chorou sem aviso, porque não havia percebido o quão profundamente precisava dessas palavras. A gravidez com 3 crianças parecia carregar o peso de um pequeno universo dentro dela. Seu corpo mudou rápida e dramaticamente. O enjoo matinal não se limitava às manhãs, atingia quando queria, deixando-a pálida e instável. Sua barriga crescia mais rápido do que qualquer um esperava, esticando sua pele,
puxando suas costas até que ela tivesse que se sentar a cada 20 minutos. Ela andava como se estivesse equilibrando uma tigela de água, cuidadosa, deliberada, com medo de que até respirar muito forte perturbasse o frágil mundo dentro dela. Apesar do desconforto, ela se pegava acariciando a barriga inconscientemente, sussurrando frases suaves, deixando suas mãos demorarem em cada nova curva. Seus pais tentaram ajudar como puderam. Sua mãe a acompanhava em todos os exames, segurando sua mão com força sempre que a expressão do médico mudava. Seu pai, geralmente estoico, passava as noites montando móveis de bebê, embora Emília continuasse lembrando-o de que não sabia qual berço usaria. Não importa, ele resmungava, apertando parafusos. Eles vão precisar de algo. A devoção silenciosa deles lhe trouxe mais cura do que quaisquer palavras. À medida que a gravidez avançava, a realidade de criar trigêmeos se tornou impossível de ignorar. Seu médico a alertou sobre complicações, parto prematuro, exaustão, o estresse em seu corpo. Emília absorveu a informação sem piscar, acenando como se estivesse se preparando para a batalha. Mas, às vezes à noite, quando a casa estava em silêncio e os bebês flutuavam dentro dela como pequenos peixes nadando sob sua pele, ela se sentia oprimida pela magnitude do que estava por vir. Ela imaginava as noites sem dormir, o estresse financeiro, o medo de ser o suficiente para 3 filhos que dependeriam inteiramente dela. Ela imaginava fazer tudo sozinha, e seu peito apertava de ansiedade. Ainda assim, ela não pegou o telefone. Ela se recusou a ligar para Lucas. Ela se recusou a dar a ele outra chance de feri-la. Mesmo quando a solidão se instalava pesadamente em seus ombros, mesmo quando os bebês chutavam em uníssono e ela desejava alguém para compartilhar o momento, ela permanecia em silêncio. A ausência dele doía, mas a presença dele tinha o poder de destruí-la novamente. Sua gravidez se tornou o ritmo de seus dias, manhãs passadas tomando chá de ervas e observando o nascer do sol, tardes lendo livros sobre cuidados com recém-nascidos até que ela adormecia de exaustão, noites em que ela se sentava na varanda embrulhada em um suéter quente, as mãos na barriga, sussurrando histórias do futuro que queria construir, um futuro cheio de risos e segurança, não de portas batidas e frases frias. Ela imaginava suas filhas com cabelos castanhos cacheados e olhos azuis brilhantes, correndo pelo quintal, rindo, de mãos dadas como irmãos costumavam fazer. Ela imaginava vê-las crescer e se perguntava quem elas se tornariam. Estranhos na cidade começaram a reconhecê-la. A mulher grávida, carregando 3 vidas de uma vez. As pessoas elogiavam sua força, ofereciam ajuda, traziam caçarolas, doavam roupas de bebê usadas. Uma mulher do supermercado lhe deu um conjunto de pequenas mantas combinando que ela mesma havia tricotado. Emília agradeceu a todos com gratidão silenciosa, surpresa ao encontrar gentileza em lugares que nunca esperava. Mas, apesar do apoio, as noites eram as mais difíceis. Deitada acordada, sentindo os bebês se mexerem e caírem, Emília frequentemente se via pensando em Lucas, não porque sentisse falta dele, mas porque lamentava a versão dele em que uma vez acreditou. Ela se perguntava se ele alguma vez pensava nela, se ele alguma vez se arrependia de alguma coisa, se ele sabia que seria pai não de um filho, mas de 3. Ela suspeitava que não. Ela se recusou a pensar no que ele merecia saber. Às vezes a raiva explodia, quente e afiada, a memória de suas palavras. Às vezes a tristeza suavizava sua resolução,
deixando-a questionando tudo. Mas, toda vez que ela olhava para as fotos do ultrassom alinhadas em sua mesa de cabeceira, seu coração se acalmava. Aqueles 3 pequenos corações batendo eram seu propósito agora. Eles eram seu começo, sua batalha, seu futuro. Quando ela entrou no 3º trimestre, sua barriga estava redonda, pesada e magnífica, esticando-se contra seus vestidos como se ela carregasse a lua. Seu médico a alertou que ela poderia precisar dar à luz mais cedo. Seus pais se prepararam para a possibilidade com urgência silenciosa. Emília mesma tentou manter a calma, respirando fundo sempre que o medo ameaçava dominá-la. Em momentos de silêncio, ela colocava as mãos sobre a curva de sua barriga e sussurrava: "Estou aqui. Não vou decepcionar vocês." Ela não sabia então o quanto de força ela ainda precisaria, quantas lágrimas ela derramaria, ou o quão dramaticamente seu mundo se torceria novamente. Tudo o que ela sabia era que havia escolhido seus filhos muito antes de eles darem seus primeiros suspiros, e essa escolha, constante, dolorosa, implacável, já a estava transformando em alguém mais forte do que ela jamais acreditou que poderia ser. O trabalho de parto de Emília começou em uma noite chuvosa, o tipo de noite em que o céu parecia pesado e próximo, como se as próprias nuvens sentissem o que estava por vir. Ela estava sentindo contrações intermitentes por dias, mas desta vez elas se intensificaram, apertando sua barriga com um ritmo que não deixava dúvidas. Sua mãe correu para seu lado no momento em que ouviu o suspiro agudo de Emília, enquanto seu pai disparava para o carro antes mesmo que alguém dissesse "hospital". O mundo parecia embaçado enquanto eles dirigiam por ruas sinuosas, gotas de chuva escorrendo pelo para-brisa como lágrimas apressadas. Emília tentou controlar sua respiração, apertando a mão de sua mãe, enquanto outra onda de dor a percorria, mas ela não conseguia parar de pensar. 3 bebês, 3 vidas, 3 corações vulneráveis, dependendo inteiramente de sua força. No hospital, tudo se moveu muito rápido e não rápido o suficiente. Enfermeiras a guiaram para uma sala de parto, médicos murmuraram sobre parto prematuro e monitoramento fetal, máquinas piscavam com luzes desconhecidas. Emília se sentia sobrecarregada, mas também estranhamente calma, como se um instinto mais profundo tivesse assumido o controle para guiá-la através do caos. Ela se concentrou em cada respiração, cada contração, cada piscar de movimento dentro dela. Quando o médico explicou que, devido ao posicionamento dos bebês, ela precisava de uma cesariana de emergência, seu estômago apertou de medo, mas ela assentiu. Ela não se importava com a dor ou a cicatriz que carregaria para o resto de sua vida. Ela só se importava que suas filhas sobrevivessem. A sala de cirurgia estava fria, brilhante e estéril. Emília deitou na mesa, seu coração batendo enquanto o anestesista murmurava tranquilidade, e sua mãe acariciava seu cabelo com dedos trêmulos. O tempo se tornou estranho, esticando e colapsando de uma só vez. Ela não conseguia ver o que os médicos estavam fazendo, mas sentia pressão, puxões, movimento e ouvia suas instruções sussurradas. Por um momento ela temeu que algo estivesse dando errado, mas então, de repente, um pequeno choro perfurou o ar. Um único lamento agudo, suave e feroz ao mesmo tempo, o primeiro som que uma de suas filhas fez. Emília ofegou, lágrimas escorrendo por suas têmporas, e sussurrou: "Meu bebê? É meu bebê!" Outro choro seguiu quase imediatamente, depois outro, 3 vozes distintas, 3 declarações frágeis de vida. Seu coração parecia ter se partido novamente, mas desta vez não de dor, de admiração, admiração pura e avassaladora.
Ela ainda não conseguia vê-los completamente, mas os ouvia, respirava com eles, sentia-os em cada parte de si. As enfermeiras trabalharam rapidamente, verificando seus sinais vitais, envolvendo-os em pequenas mantas e, finalmente, trazendo cada menina perto o suficiente para Emília ver. Eles eram tão pequenos, impossivelmente pequenos, seus traços delicados e perfeitos. Todas as três tinham mechas de cabelo castanho macio e olhos azuis grandes que piscavam lentamente na luz forte. Emília estendeu sua mão trêmula e tocou o pé do primeiro bebê trazido a ela. Ela sentiu calor, maciez, vida. Sua respiração engasgou, seus olhos se encheram e ela sussurrou: "Olá, meu amor." Ela fez o mesmo pelas duas seguintes, sussurrando seus nomes em seu coração, embora ainda não os tivesse pronunciado em voz alta. Clara, Elisa, Sofia. Ela sentiu uma sensação quase sagrada de reconhecimento ao olhar para cada rosto, como se os conhecesse desde sempre, como se sempre tivessem sido parte de sua alma. A recuperação foi dolorosa, a incisão queimava a cada movimento e a exaustão se instalava em seus ossos, mas nada se comparava ao momento em que as enfermeiras colocaram os 3 bebês em seus braços de uma só vez. Ela estava apoiada em travesseiros, ainda fraca, mas quando as meninas estavam aninhadas em seu peito, quentes, minúsculas, respirando suavemente, ela sentiu uma força que não sabia que possuía. Suas cabeças descansavam em sua pele, seus dedos enrolados como delicadas gavinhas, seus corpos subindo e descendo com respirações sonolentas. Pela primeira vez desde aquela noite horrível na cobertura, Emília se sentiu verdadeiramente completa. Ela olhou para suas filhas, memorizando seus rostos, uma com um pequeno redemoinho de cabelo na testa, outra com olhos ligeiramente mais alertas, a terceira com uma pequena marca de nascença perto da orelha esquerda. Elas eram idênticas e, ainda assim, únicas. Elas eram um milagre esculpido em 3 pequenos corpos. Mas a maternidade começou impiedosamente rápido. Em questão de horas, ela estava alimentando um bebê enquanto 2 choravam, depois trocando, depois acalmando, depois de alguma forma confortando os 3 de uma vez. As enfermeiras ajudavam, seus pais ajudavam, mas Emília insistia em ser a única a segurar suas filhas, acalmá-las e embalá-las para dormir. Ela queria que suas filhas conhecessem seu toque, sentissem seu calor, reconhecessem sua voz acima de todas as outras. Quando as enfermeiras as levavam para testes de rotina, seu coração se retorcia dolorosamente e ela contava os minutos até que cada uma fosse devolvida a seus braços. O sono se tornou um luxo que ela não lembrava mais. Seu corpo doía da cirurgia, seus braços tremiam de segurar tanta vida frágil, e as lágrimas picavam em seus olhos cada vez que ela se perguntava se era o suficiente. Mas toda vez que ela se inclinava sobre seus berços e via 3 pares de olhos azuis piscando para ela, algo feroz se desenrolava dentro de seu peito, um fogo de mãe, firme e inquebrável. Uma noite, alguns dias depois de dar à luz, Emília finalmente estava sozinha com suas filhas, enquanto a ala do hospital ficava em silêncio. A luz suave da lâmpada enchia o quarto. Ela puxou seus berços para perto, colocando as mãos dentro deles, para que cada menina pudesse segurar um de seus dedos. Elas apertaram instintivamente, pequenas mãos agarrando sua pele com força surpreendente. Emília soltou uma risada trêmula, sua garganta apertando de emoção. "Vocês estão seguras", ela sussurrou. "Eu prometo que vocês estão seguras. E eu estou aqui, sempre aqui." As meninas fizeram sons suaves em resposta, e pela primeira vez desde que ela deixou o apartamento de Lucas,
Todos aqueles meses atrás, Emília não sentiu medo do futuro. Apenas determinação, apenas amor, apenas uma sensação de certeza tranquila de que, quaisquer que fossem os desafios à frente, ela os venceria por suas filhas. Naquela noite, ela ficou acordada mais do que deveria, observando a subida e descida constantes de seus peitos, ouvindo a harmonia tranquila de sua respiração. E enquanto o amanhecer pintava o céu lá fora em tons suaves de lavanda e ouro, Emília soube que sua vida havia mudado para sempre, não por causa da dor, não por causa da perda, mas por causa de 3 pequenos milagres que já haviam capturado cada pedaço de seu coração. Os primeiros meses de Emília em casa com as trigêmeas foram um borrão de noites sem dormir, mamadeiras alinhadas como pequenos soldados na bancada da cozinha, e uma mistura constante e avassaladora de exaustão e gratidão. As meninas precisavam ser alimentadas a cada 2 horas, e como raramente sincronizavam seus horários, Emília frequentemente dormia em fragmentos de 10 minutos que a deixavam funcionando mais por instinto do que por energia. Mesmo assim, ela passava por cada dia com uma estranha e silenciosa resolução, impulsionada por um amor tão avassalador que eclipsava a dor constante em suas costas e a pesadez sob seus olhos. Seus pais a apoiavam o máximo que podiam, mas Emília insistia em ser a única a segurar suas filhas, acalmá-las e embalá-las para dormir. Ela dizia a si mesma que não estava sozinha, mas a maternidade, especialmente a maternidade de 3, tinha uma maneira de fazer até mesmo um quarto lotado parecer uma ilha. Lentamente, ela aprendeu o ritmo delicado de cuidar de 3 bebês de uma vez. Clara preferia ser enrolada firmemente e reclamava, a menos que sua manta fosse enrolada perfeitamente. Elisa gostava de dormir no peito da mãe, com as mãozinhas enroladas sob o queixo. Sofia era a observadora silenciosa, olhando para Emília com olhos azuis profundos que pareciam estudar cada movimento. Emília memorizou seus choros, um agudo, um trêmulo, um baixo e insistente, e como responder a eles sem hesitação. Ela mantinha diários cheios de horários, pesos, quantidades de mamadeiras e pequenas anotações sobre suas personalidades à medida que começavam a aparecer. À noite, quando as 3 finalmente dormiam, ela se sentava entre seus berços, ouvindo sua respiração, tirando o conforto do som, mesmo enquanto seu corpo implorava por descanso. Dinheiro se tornou uma preocupação constante. Fraldas desapareciam mais rápido do que ela conseguia comprá-las, a fórmula era cara, e exames médicos para trigêmeas prematuras eram frequentes. Ela assumiu trabalho remoto, escrevendo, editando, qualquer coisa que pudesse fazer com uma mão enquanto equilibrava um bebê na outra. Às vezes, ela digitava enquanto 2 meninas dormiam em seu colo e uma aninhada em seu ombro. Outras vezes, ela trabalhava noite adentro, lutando contra a exaustão que embaçava sua visão. Seus pais ofereciam ajuda financeira, mas Emília recusava qualquer coisa além do apoio básico, determinada a construir estabilidade em seus próprios termos. Ela não queria que a ausência de Lucas definisse suas vidas, nem queria que a caridade preenchesse o espaço que ele deixou para trás. À medida que os meses passavam, as meninas ficavam mais fortes. Elas começaram a sentar, rir, pegar brinquedos e brincar umas com as outras de maneiras que derretiam o coração de Emília. Elas compartilhavam um vínculo instintivo. Quando uma chorava, as outras 2 viravam a cabeça. Quando uma ria, as outras seguiam. Vê-las interagir parecia testemunhar algo mágico, um universo de conexão que existia apenas entre elas.
Emília frequentemente se sentava no chão e deixava as meninas engatinhar sobre ela, seus pequenos dedos puxando sua camisa, seus olhos brilhantes olhando para ela com uma confiança que fazia cada sacrifício valer a pena. Ainda assim, havia momentos em que a solidão a envolvia como um cobertor frio. Noites em que ela se sentava no sofá com um bebê em cada braço e outro chorando em um berço, e ela sentia sua força vacilar. Havia noites em que ela observava outras famílias através de suas janelas, pais compartilhando o jantar, casais empurrando carrinhos juntos, e se perguntava se ela algum dia teria esse tipo de estabilidade. A memória das últimas palavras de Lucas a assombrava durante aquelas horas tranquilas, ecoando pelas paredes de sua mente, até que ela se forçasse a silenciá-la olhando para suas filhas, lembrando-se de que as havia escolhido de todo o coração. O ponto de virada veio inesperadamente durante uma de suas visitas pediátricas de rotina. A médica, uma mulher mais velha com mãos gentis e olhos calorosos, examinou cada menina com movimentos praticados. Depois de verificar seus pulmões, medir seu comprimento e pesá-las 2 vezes para ter certeza, ela levantou o olhar para Emília. "Você está fazendo um trabalho incrível", ela disse. Emília piscou surpresa, não acostumada a receber elogios por algo que parecia sobrevivência. "Você realmente está", a médica continuou. "Trigêmeos são difíceis. Trigêmeos prematuros ainda mais. Algumas mães se esgotam, algumas desabam, algumas desistem. Mas suas meninas estão prosperando. Isso significa que você está carregando mais do que sua parte e está fazendo isso lindamente." Emília sentiu a garganta apertar. Ela assentiu, engolindo as lágrimas que não queria derramar em um consultório médico. A validação perfurou algo dentro dela, algo que ela não sabia que precisava de cura. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu vista não como uma mãe lutadora, mas como uma mãe forte. De volta para casa, ela passava o dia de forma diferente, com um pouco mais de confiança em seus passos e um pouco mais de luz em seu peito. Ela tocava música enquanto alimentava as meninas, dançava pela sala segurando-as em seus braços. Ria livremente quando elas riam de suas expressões exageradas. Sua exaustão não desapareceu, mas ficou mais fácil de carregar. À medida que as trigêmeas se aproximavam de 1 ano, Emília começou a sair mais, caminhadas curtas até o parque, visitas ao mercado local, tardes no centro comunitário onde outros pais se reuniam. As pessoas frequentemente olhavam para o carrinho triplo, sussurrando admiração ou curiosidade, e alguns ofereciam ajuda para carregar bolsas ou abrir portas. Emília sempre aceitava a gentileza, mas mantinha o coração guardado. Ela não estava pronta para deixar novas pessoas entrarem profundamente. Seu mundo inteiro girava em torno de 3 meninas, e ela não estava disposta a compartilhar esse mundo descuidadamente. Mas a vida muitas vezes tem seus próprios planos, se desenrolando de maneiras que pegam até os corações mais fortes de surpresa. E enquanto Emília se instalava em uma rotina frágil, mas constante, acreditando que havia selado todas as rachaduras pelas quais seu passado poderia voltar para sua vida, o destino silenciosamente preparou um momento que logo rasgaria tudo o que ela pensou ter fechado. Porque em uma fria manhã de inverno, com flocos de neve flutuando como penas pelo céu cinzento, Emília empurrava o carrinho triplo por uma rua tranquila em direção à padaria que ela amava. Ela não tinha ideia de que, logo na esquina, o passado do qual ela havia escapado estava prestes a colidir com seu futuro de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Emília não notou nada incomum no início. Ela estava focada nas meninas, ajustando suas luvas,
aninhando seus cobertores mais confortavelmente em volta de suas pernas, afastando alguns flocos de neve dos cílios de Clara, enquanto a criança piscava para ela, confusa. A porta da padaria tilintou atrás dela quando alguém saiu, e ela murmurou um pedido de desculpas educado enquanto manobrava o carrinho para o lado. Sua mente já estava avançando. Ela precisava de pão, talvez um pouco de sopa para a noite, e se as meninas permanecessem calmas o tempo suficiente, ela poderia até se presentear com um chocolate quente. Pequenos confortos significavam tudo hoje em dia. Ela ainda não havia levantado os olhos quando ouviu uma voz familiar por perto. Era abafada pelo ar frio e pelo zumbido dos carros que passavam, mas inconfundível. Uma voz que ela uma vez conheceu como seu próprio batimento cardíaco. Profunda, suave, confiante. Uma voz que uma vez pareceu um lar e mais tarde como o eco de sua pior dor. Lucas. Sua respiração congelou antes que o resto dela o fizesse. Parecia que o mundo parou ao seu redor. A neve, os carros, o burburinho distante. Os dedos de Emília apertaram a alça do carrinho. Ela queria, instintivamente, virar-se, correr para algum lugar, qualquer lugar, antes que ele a notasse. Ela não estava pronta para isso, não preparada, não protegida. Mas as meninas escolheram aquele momento para rir em uníssono, atraídas por algo atrás dela. E foi tudo o que foi preciso. A conversa de Lucas vacilou no meio da frase. O ar mudou. Lentamente, Emília levantou a cabeça. E lá estava ele, parado ao lado de um SUV preto, envolto em um caro casaco cinza carvão, cabelo escuro salpicado de neve, olhos azuis elétricos olhando para o carrinho triplo, como se alguém tivesse acabado de rasgar o céu. Seu telefone escorregou de sua mão e caiu silenciosamente na neve, esquecido no instante em que caiu. Seu olhar passou de um bebê para o próximo, depois para o terceiro, e Emília observou o momento em que a compreensão surgiu. Atingiu-o como um golpe físico. Ele deu um passo à frente e depois outro, sua expressão desmoronando completamente. Ela o vira confiante, irritado, desdenhoso, orgulhoso, mas ela nunca o vira desfeito. Emília, sua voz falhou em torno de seu nome. Isso, elas são... Ela não se moveu, não piscou, não permitiu-se amolecer. A velha ferida dentro dela tremeluziu dolorosamente, mas ela manteve a coluna reta. Sim, ela disse, sua voz baixa, firme, praticada em noites sem dormir para um momento que ela esperava nunca chegar. Elas são suas. A palavra o atingiu com força visível. Sua respiração gaguejou, seus ombros caíram e ele estendeu a mão como se precisasse se apoiar no carrinho, mas parou a poucos centímetros de tocá-lo, como se tivesse medo de não ter o direito. Seu olhar percorreu seus rostos novamente, demorando-se em seus traços idênticos, nos cachos castanhos macios, espiando por baixo dos chapéus de inverno, nos inconfundíveis olhos azuis que combinavam com os dele. Meu Deus! Ele sussurrou, quase inaudível. 3! Trigêmeas! Emília respondeu, olhando para elas. Elas têm 1 ano e meio! Ele soltou um suspiro trêmulo, do tipo que um homem faz quando tudo em que ele acreditava desaba sob seus pés. Sua mandíbula se apertou, sua garganta trabalhou, e seus olhos avermelharam, não de frio, mas de algo cru e doloroso. Você nunca me contou, ele disse, a voz rouca. A risada de Emília foi suave, afiada e completamente sem humor. Lucas, você bateu a porta na minha cara e me disse que a culpa era minha. Você não queria saber nada sobre elas, ou sobre mim. Seus ombros se contraíram.
A vergonha lavou suas feições, profunda e não filtrada. Eu sei o que eu disse, eu lembro de cada palavra, e eu as repeti mais vezes do que posso contar. Emília sentiu um lampejo de raiva se misturar com algo mais, talvez medo, talvez uma velha dor que ainda parecia muito fresca. Bom, ela disse baixinho, talvez lembrar seja o mínimo que você merece. Ele assentiu, engolindo em seco. Você está certa. O silêncio caiu entre eles, pesado, mas não vazio. Lucas se ajoelhou lentamente ao lado do carrinho, abaixando-se até ficar no nível dos olhos das meninas. Elas olharam para ele curiosamente, suas pequenas respirações embaçando no ar frio. Uma delas, Elisa, estendeu a mão enluvada para ele, e o rosto de Lucas se desfez. Ele cobriu a boca com uma mão como se tentasse conter algo se soltando dentro dele. Elas são lindas, ele disse suavemente, a voz trêmula. Elas são extraordinárias. O peito de Emília doeu com a sinceridade em seu tom. Ela não estava pronta para perdoar, não estava pronta para abrir portas que havia passado tanto tempo selando. Mas ela não podia negar que a visão dele olhando para suas filhas, realmente olhando, fez algo mudar dentro dela, pequeno e perigoso e quente, apesar do frio. Lucas se forçou a olhar para ela novamente, os olhos marejados. Posso saber os nomes delas? Ela hesitou, o momento se estendendo o tempo suficiente para uma rajada de vento turbilhonar neve entre eles. Então, baixinho, ela respondeu, Clara, Elisa e Sofia. Ele repetiu os nomes em voz baixa, como se os gravasse em sua memória. Outro silêncio se seguiu, mas este era diferente, carregado de algo não dito, algo esperando. Emília, ele finalmente sussurrou. Eu sinto muito. Ela enrijeceu, o calor subindo atrás de seus olhos. Ela havia sonhado em ouvir essas palavras uma vez. Ela havia implorado ao universo por elas, mas agora elas pareciam tarde demais, muito frágeis, muito pequenas em comparação com o que ela havia suportado. Você não pode reescrever o passado, ela disse, e você não pode consertar tudo com um pedido de desculpas. Eu sei, Lucas assentiu lentamente, dor em seus olhos. Mas talvez eu possa tentar ser alguém melhor agora. Emília não respondeu. Ela não confiava em si mesma para falar. Seu coração se sentia emaranhado entre raiva, tristeza, medo e a mais tênue faísca de algo que ela não queria nomear ainda. As meninas balbuciaram, quebrando a tensão. Sofia bateu palmas. Clara tentou sair da manta. Elisa sorriu para Lucas com uma doçura que o fez fechar os olhos por um segundo, como se doesse fisicamente. Finalmente, Emília puxou a alça do carrinho e deu um passo para trás. Eu preciso ir. Lucas se levantou, observando-a com um olhar que continha tanto desespero quanto contenção. Eu vou te ver de novo? Ela não prometeu nada, ela não lhe devia nada. Nós veremos, ela disse baixinho. Então ela se virou e foi embora, o carrinho triplo rolando pela neve, carregando suas filhas, sua força, seu futuro, enquanto atrás dela estava um homem que acabara de perceber o que perdeu e o que nunca parou de querer. Emília tentou fingir que o encontro não a havia abalado, mas a verdade a seguiu para casa como uma sombra. Ela deu almoço às meninas, brincou com elas no tapete da sala, leu livros ilustrados, as colocou para tirar uma soneca, mas cada momento tranquilo era preenchido com a memória de Lucas ajoelhado na neve, olhos arregalados e quebrados, olhando para as crianças que ele não sabia que existiam. Suas emoções giravam como uma tempestade, da qual ela não conseguia fugir. A raiva se misturava com algo mais suave, algo perigoso, algo que ela não queria examinar muito de perto. Ela disse a si mesma que não se importava,
se ele se arrependesse de alguma coisa. Ela disse a si mesma que não o queria envolvido. Ela disse a si mesma que ele não merecia conhecê-las, muito menos estar perto delas. Mas seu coração, traidor e cansado, carregava a imagem de Elisa estendendo a mão para ele e a maneira como ele quase desmoronou sob o peso daquele gesto inocente. Na manhã seguinte, Emília saiu para encontrar um pequeno pacote em sua porta. Sem bilhete, sem assinatura, apenas uma caixa embrulhada de forma simples. Dentro estavam 3 conjuntos de luvas de inverno, feitas à mão, com pequenas iniciais bordadas, C, E, S. Ao lado delas estava um envelope modesto contendo um cartão presente para o supermercado local. Não era luxuoso, nem chamativo, nada que pudesse ser interpretado como comprar perdão. Apenas útil, atencioso, oferecido silenciosamente. Ela não precisava adivinhar quem havia deixado. Por um longo momento, ela ficou na porta, as mãos tremendo ligeiramente enquanto olhava para os presentes, sem saber se ficava comovida ou irritada. Suas tentativas continuaram. Suavemente no início, quase cautelosamente. Ele não apareceu pessoalmente, não forçou a conversa, não se impôs em suas vidas. Em vez disso, ele apareceu nas margens de seus dias, sempre perto o suficiente para mostrar intenção, nunca perto o suficiente para exigir reconhecimento. Ela o vislumbrava do outro lado do parque, sentado em um banco distante enquanto as meninas brincavam, mantendo a distância, mas nunca tirando os olhos delas. No supermercado, uma caixa uma vez mencionou discretamente que alguém havia pago por seu pedido antecipadamente. A mesma coisa aconteceu na farmácia uma semana depois. Emília se sentia em conflito, gratidão misturada com ressentimento, e cada gesto gentil puxava partes dela que ela havia cuidadosamente murado. Em uma tarde de neve, ela o encontrou limpando a entrada de seus pais. Ele não estava usando um casaco ou luvas sofisticadas, apenas uma jaqueta simples, cabelo salpicado de branco, a respiração formando nuvens no ar frio enquanto ele trabalhava. Ela saiu para a varanda, braços cruzados, coração palpitando por razões que ela não queria nomear. Quando ele levantou a cabeça e a viu, ele congelou como um adolescente culpado, pego fazendo algo proibido. Eu não estava tentando incomodar você, ele disse a voz rouca. As costas do seu pai estavam doendo. Eu pensei que poderia ajudar. Emília hesitou, dividida entre a admiração e o velho instinto de se proteger. Você não precisava fazer isso. Eu sei, Lucas respondeu. É por isso que eu quis. Ela não respondeu, mas não o mandou embora, e isso por si só parecia uma mudança. As meninas foram as primeiras a preencher a lacuna entre eles. Crianças não tinham memória de portas batidas ou palavras duras. Tudo o que reconheciam era presença. Uma manhã, quando Emília lutava para levantar o carrinho triplo sobre um meio-fio gelado, Lucas apareceu ao lado dela sem aviso. Ele não disse nada no início, simplesmente pegou a ponta dianteira do carrinho, levantando-o suavemente, certificando-se de que nenhuma das meninas fosse sacudida. Clara guinchou para ele, Sofia bateu palmas, e Elisa estendeu a mão novamente como se lembrasse dele daquele primeiro encontro. O coração de Emília apertou dolorosamente com a visão. Lucas parecia estar lutando contra as lágrimas novamente, mas se conteve ao dizer: Você se importa se eu caminhar com você um pouco? Cada parte dela queria dizer não. Cada parte dela estava aterrorizada de dizer sim. Mas as meninas já estavam sorrindo para ele, e sua resolução enfraqueceu o suficiente para ela assentir, uma vez, apenas para uma curta caminhada. Eles caminharam em silêncio no início,
os únicos sons sendo o ranger da neve sob suas botas e o balbuciar suave das meninas. Lucas não tentou preencher o silêncio, não a bombardeou com desculpas, não estendeu a mão para elas ou para ela. Ele simplesmente caminhou ao lado dela, acompanhando seu ritmo, olhando para as meninas com uma mistura de admiração e desgosto. Depois de vários minutos, ele finalmente falou: Emília, eu não espero perdão. Eu nem sequer espero uma chance. Eu só preciso que você saiba que estou tentando. Eu sei que não posso desfazer o que eu disse. Eu sei que vou me arrepender daquele momento pelo resto da minha vida. Mas eu quero ser alguém que não fuja mais. Sua voz falhou na última palavra. Emília sentiu algo mudar em seu peito. Não perdão. Ainda não. Mas um afrouxamento do nó apertado que ela carregava há tanto tempo. Eu não sei o que você quer de mim, ela disse baixinho. Eu quero estar na vida delas. Ele admitiu. Da maneira que você permitir. Eu quero conquistar sua confiança, mesmo que leve anos. E se algum dia você me deixar, eu quero conhecer você de novo. Não do jeito que era antes, não apressado, não descuidado. Eu quero conhecer você do jeito que eu deveria ter conhecido desde o início. A respiração de Emília tremeu enquanto ela olhava fixamente para a frente, incapaz de olhar para ele. A verdade era pesada e dolorosa. Ela sentiu falta dele uma vez, profundamente. Ela o amou uma vez, dolorosamente. E agora, vendo-o quebrado e mudando e tentando, ela não sabia o que sentir. Você está dizendo coisas que são fáceis de dizer agora, ela sussurrou. Mas você não estava lá quando eu estava aterrorizada, quando eu não conseguia pagar a fórmula, quando eu não conseguia dormir. Você não era quem estava segurando as mãos delas na UTI neonatal. Eu sei, Lucas disse suavemente. E eu passarei o resto da minha vida tentando compensar isso. Ela se virou então, finalmente encontrando seus olhos, e o que ela viu ali a surpreendeu. Não era charme, não era direito, não era orgulho, era vulnerabilidade, crua e desprotegida, e algo que parecia muito com devoção. A caminhada terminou logo depois, mas o momento permaneceu dentro dela muito depois que Lucas partiu. Pela primeira vez desde que suas filhas nasceram, Emília não se sentiu completamente sozinha. Ela não confiava nele, ainda não, mas não podia negar que ele já havia começado a se remodelar em alguém diferente, alguém melhor. As meninas dormiram profundamente naquela noite, aninhadas em seus pijamas combinando, e Emília sentou-se ao lado delas, seu coração cheio de pensamentos que ela não estava pronta para desvendar. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas algo lhe dizia que este era apenas o começo da cura, do acerto de contas, da história que ela nunca esperou que continuasse. Emília nunca imaginou que a confiança, algo tão violentamente estilhaçado, pudesse começar a se reconstruir em uma série de pequenos, quase invisíveis momentos. Não aconteceu de uma maneira grandiosa, não houve confissões dramáticas, nem gestos radicais que apagaram o passado. Em vez disso, a mudança chegou em incrementos silenciosos, no espaço entre os dias comuns, na gentil persistência de um homem tentando reescrever quem ele era sem pedir nada em troca. Lucas começou a aparecer de maneiras que Emília não esperava. Ele se ofereceu como voluntário no centro comunitário nos dias em que sabia que ela levava as meninas para brincar. Ele nunca pairava. Em vez disso, ficava a uma distância respeitosa, organizando brinquedos, empilhando tapetes, limpando derramamentos, misturando-se ao fundo como um guardião silencioso. No entanto, as meninas sempre o notavam. Clara andava em sua direção com passos determinados. Elisa levantava os braços para ele a pegar,
e Sofia mantinha os olhos fixos nele com uma curiosidade estudiosa que o fazia sorrir apesar de si mesmo. No início, Emília tentou intervir rapidamente, guiando gentilmente as meninas de volta para ela, insegura de quanta proximidade podia permitir. Mas, a cada visita, ela via que Lucas não dava o afeto de suas filhas como garantido. Cada vez que uma das meninas estendia a mão para ele olhava para Emília primeiro, buscando permissão, buscando garantia de que não estava invadindo. Sua contenção suavizou algo dentro dela, um lugar guardado que há muito se preparava para a decepção. Uma manhã no centro, enquanto as meninas rolavam em uma pilha de blocos de espuma coloridos, Clara escorregou e bateu a cabeça. O som de seu choro cortou o ar. Emília avançou, mas Lucas já estava lá. Ele pegou Clara gentilmente, murmurando tranquilidades calmas, enquanto seu pequeno corpo tremia. Ele não entrou em pânico, não hesitou, ele simplesmente a segurou com uma ternura que não precisava de palavras. Clara pressionou o rosto em seu pescoço, soluçando baixinho, suas mãozinhas agarrando sua gola. Emília os alcançou segundos depois, sem fôlego, coração palpitando. Ela esperava que Clara fosse imediatamente para ela, mas a criança manteve os braços em volta de Lucas, aninhando-se mais fundo em seu ombro enquanto ele esfregava círculos lentos em suas costas. Lucas olhou para Emília, o pânico piscando em seus olhos, como se temesse que ela interpretasse mal o momento. Me desculpe, ele disse baixinho. Ela escorregou antes que eu pudesse... Emília balançou a cabeça. A visão diante dela, sua filha se agarrando ao homem que ela amou, o homem que a havia quebrado, a atingiu com uma força que ela não esperava. Clara confiava nele, não por causa de algo que ele fez no passado, mas por causa de quem ele estava se tornando agora. Está tudo bem, Emília sussurrou, sua voz mais suave do que pretendia. Ela se sente segura com você. Lucas piscou. E por um momento ele parecia que poderia desabar completamente. Ele segurou Clara um pouco mais apertado, abaixando a testa na dela enquanto ela fungava. Emília os observou, algo quente e frágil florescendo em seu peito, algo que ela queria proteger e temer ao mesmo tempo. Nas semanas seguintes, Lucas escorregou cautelosamente para a rotina deles. Ele caminhava com elas até o parque, sempre carregando uma sacola extra de lanches e água, como se tivesse memorizado todas as necessidades que 3 crianças podem ter. Ele aprendeu qual menina gostava de blueberries, qual preferia pretzels e qual só bebia do copo rosa. Ele empurrava o carrinho em colinas íngremes sem ser solicitado. Ele segurava guarda-chuvas sobre elas quando chovia. Ele ficava até tarde no centro quando percebia que Emília estava sobrecarregada, oferecendo ajuda silenciosa, sem fazê-la se sentir inadequada. As meninas o adoravam. Elas gritavam de empolgação quando o viam se aproximando, seus pezinhos batendo no chão, enquanto corriam para ele. Ele as levantava facilmente, uma em cada quadril, outra em seus ombros, rindo com o peso delas, embora Emília pudesse ver o esforço em seus braços. Mas ele nunca reclamava. Ele parecia quase grato pelo fardo. Gradualmente, Emília começou a deixá-lo entrar, não totalmente, não sem hesitação, mas o suficiente para reconhecer que ele não era mais o homem que havia batido a porta em sua cara. Uma tarde, depois de uma longa caminhada, ela se viu convidando-o para entrar na casa de seus pais para tomar chá, não por obrigação, mas por uma vontade silenciosa e hesitante de compartilhar espaço com ele. Eles se sentaram à mesa da cozinha enquanto as meninas tiravam uma soneca, vapor subindo de suas xícaras. O silêncio entre eles não era mais tenso, era quente,
atencioso, cheio de perguntas não ditas que nenhum dos dois se apressou em responder. Lucas finalmente quebrou o silêncio com uma confissão falada tão suavemente que Emília quase não ouviu. Eu quero merecer elas. Ela levantou os olhos lentamente, encontrando os dele. Elas já acham que você merece. Ele balançou a cabeça. Elas amam facilmente, elas não sabem o que eu fiz. Emília engoliu, o peito apertando de dor antiga. Eu sei o que você fez, eu lembro de tudo. Eu gostaria que você não lembrasse, ele sussurrou. Sua voz era crua, despojada de ego, despojada de desculpas. Mas eu sei que desejar não muda nada. Tudo o que posso fazer agora é mostrar a você, mostrar a elas quem eu estou tentando ser. Emília não respondeu imediatamente. Ela não confiava nas palavras tanto quanto confiava antes. Ela havia aprendido que promessas podiam ser quebradas tão facilmente quanto a respiração. Mas o homem sentado à sua frente, mãos enroladas em uma caneca, olhos cansados, mas sinceros, não era o homem que havia ido embora. Este homem estava escolhendo-as todos os dias, pedaço por pedaço, sem expectativa ou pressão. Mais tarde naquela semana, enquanto a noite caía sobre o céu em tons roxos suaves, Emília se viu sentada ao lado de Lucas, em um banco de parque, enquanto as meninas se perseguiam em círculos risonhos. Ele continuava olhando para ela, como se tentasse ler seus pensamentos, mas ela permaneceu quieta, focada na visão de suas filhas tropeçando na grama. Após um longo silêncio, ela finalmente disse: Eu nunca pensei que você estaria aqui. Ele exalou lentamente. Eu nunca pensei que merecia estar. A honestidade em sua voz apertou sua garganta. Ela olhou para longe sem saber como responder, insegura de como navegar pelo cenário frágil e em mudança entre eles. Ela não estava pronta para perdoá-lo, não totalmente. Mas ela também não estava disposta a negar o que estava se desenrolando, algo terno, algo frágil, algo real. As meninas correram para eles então, as três subindo no banco com sua determinação caótica habitual. Clara se aninhou no colo de Emília, Elisa se enfiou entre eles e Sofia subiu diretamente no joelho de Lucas, descansando a cabeça em seu peito, como se sempre tivesse pertencido ali. Emília observou o momento, observou a naturalidade com que ele a segurava, a gentileza com que ele equilibrava Sofia com um braço enquanto limpava o nariz de Elisa com o outro. Um calor se espalhou por ela, lento, mas constante, ao perceber algo que não ousara admitir. Suas filhas não apenas o amavam, elas precisavam dele. E talvez, embora ela não estivesse pronta para dizer em voz alta, ela também precisava, de uma maneira diferente, uma maneira mais profunda, que ela ainda estava com muito medo de explorar. Uma coisa era certa, no entanto. O homem que ela uma vez acreditou ser incapaz de amar estava provando, dia após dia, que tinha mais amor para dar do que ela jamais imaginou. E Emília estava começando a se perguntar se deixá-lo voltar para suas vidas não era um risco, mas o primeiro passo em direção a algo que ela pensou ter perdido para sempre. Emília não esperava que a mudança final acontecesse em uma tarde comum, mas a vida raramente seguia o timing que ela antecipava. Era o início da primavera, o ar ainda fresco, mas cheio do cheiro de terra descongelando, e ela havia levado as meninas ao parque, onde elas adoravam passear entre as árvores brotando. A luz do sol brilhava em manchas de grama, e as meninas andavam por ali perseguindo bolhas que Lucas criava com uma varinha gigante que ele havia trazido, um daqueles brinquedos simples que as fazia guinchar de prazer. Emília observava de um banco próximo,
braços em volta de si mesma, deixando a cena se instalar em seu coração como algo que ela não tinha certeza de que merecia testemunhar. Lucas parecia diferente esses dias, mais suave em alguns aspectos, mais forte em outros. Ele ria facilmente com as meninas, ajoelhava-se quando elas puxavam seu casaco, carregava-as mesmo quando seus braços estavam cansados e respondia às suas perguntas balbuciantes com uma paciência que ela antes acreditava ser impossível para ele. Ele não estava fingindo. Ela podia ver isso agora. Sua transformação não era uma performance, era uma verdade se desenrolando lentamente, camada por camada, moldada por remorso, determinação e um amor que ele antes era cego demais para reconhecer. Depois de quase 1 hora, o vento mudou e um calafrio se instalou no ar. Emília chamou as meninas planejando ir para casa antes que ficassem irritadiças. Clara correu primeiro, depois Elisa, mas Sofia ficou para trás, distraída por um aglomerado de narcisos perto do caminho. Em um momento ela estava andando em direção a eles, e no próximo ela tropeçou com força, seu choro perfurando o parque silencioso. Emília disparou do banco, mas antes que ela a alcançasse, Lucas já estava lá. Ele pegou Sofia em seus braços, pressionando-a contra o peito com um pânico em seus movimentos que espelhava o próprio coração de Emília. O lamento de Sofia cortou a quietude, trêmulo e dolorido, e o rosto de Lucas mudou instantaneamente. O medo dele era cru, desprotegido, do tipo que vinha de amar alguém com uma profundidade que ele não podia esconder. Ele a segurou firmemente, balançando gentilmente, sussurrando: "Está tudo bem, querida. Eu te peguei. Eu te peguei. Você está segura." Sofia se agarrou a ele, pequenos dedos cravando no tecido de seu casaco, seus choros amolecendo lentamente. Emília os alcançou sem fôlego, mas Sofia não estendeu a mão para ela, não imediatamente. Em vez disso, ela enterrou o rosto mais fundo no ombro de Lucas, seu pequeno corpo tremendo enquanto ela se pressionava contra a segurança que havia escolhido. Emília congelou, o momento a atingindo como uma onda. Isso não era sobre preferência ou conveniência. Isso era confiança. Confiança conquistada ao longo de meses de consistência, paciência e presença. Sofia acabou permitindo que Emília a pegasse, mas a imagem das mãos trêmulas de Lucas e do rosto abatido permaneceu gravada na mente de Emília. Eles voltaram para casa juntos depois, as meninas exaustas e quietas, aninhadas no carrinho. Lucas caminhava ao lado dela, mãos enfiadas nos bolsos do casaco, olhos fixos no chão. Ele parecia abalado, como se aquela única queda tivesse rompido todos os medos que ele carregava desde a manhã em que descobriu que era pai. Quando chegaram à casa de seus pais, Emília se virou para ele antes que ele tivesse a chance de recuar. "Você quer entrar um pouco?" Ele assentiu em silêncio e juntos eles trouxeram as meninas para dentro. Seus pais haviam saído para a noite, deixando a casa estranhamente silenciosa. Emília acomodou as meninas na sala de estar com brinquedos e cobertores macios, enquanto Lucas se demorava perto da porta, quase inseguro de onde pertencia. "Você pode sentar?" ela disse suavemente, gesticulando para o sofá. Ele hesitou apenas um momento antes de se sentar, cotovelos apoiados nos joelhos, enquanto observava as meninas com uma ternura que puxava cada parte frágil dela. Emília sentou-se ao lado dele, não muito perto, mas perto o suficiente para sentir sua presença como calor irradiando pelo ar. Depois de alguns minutos de silêncio, ele finalmente falou. "Quando Sofia caiu, algo dentro de mim apenas..." Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. "Eu pensei que tinha perdido minha chance de protegê-la antes mesmo que ela me conhecesse."
e hoje parecia perdê-la de novo. Emília ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu sei que nunca poderei apagar o que fiz, ele continuou, a voz embargada de arrependimento. E eu sei que não mereço perdão simplesmente por aparecer agora, mas eu quero passar todos os dias ganhando o direito de estar na vida delas, e se você me permitir, na sua também. A respiração de Emília falhou. Ela olhou para ele, tentando entender o peso do que ele estava dizendo. Ele não estava pedindo um relacionamento por culpa. Ele não estava esperando aceitação imediata. Ele estava oferecendo vulnerabilidade, compromisso e verdade, coisas que ela havia implorado para ele mostrar. Você me machucou, ela disse suavemente, a admissão tremendo em seu peito. Você me machucou de uma forma que eu não achei que fosse me recuperar. E eu não posso fingir que o passado não aconteceu. Ele assentiu, os olhos firmes mesmo enquanto a dor passava por eles. Eu não pediria que você fizesse isso, mas... Emília exalou lentamente, seu olhar se desviando para as meninas. Elas estavam sentadas em um grupo apertado, compartilhando brinquedos, ocasionalmente olhando para os adultos como se estivessem verificando se estava tudo bem. Elas te amam, elas procuram por você, e eu não posso mais ignorar isso. Lucas engoliu sua voz mal acima de um sussurro. E você? Você procura por mim? A pergunta se instalou pesadamente entre eles. Emília fechou os olhos, deixando a verdade subir através dos medos que ela havia enterrado. Ela se lembrou da porta batida, das lágrimas, da solidão, mas também se lembrou da maneira como ele carregou Sofia na neve, dos presentes silenciosos, da limpeza da neve, da risada que ele trouxe para a vida das meninas. Ela se lembrou do homem que ele costumava ser e do homem que ele estava se tornando. Quando ela abriu os olhos, sua voz estava firme. Eu não sei para onde isso vai. Eu não sei como reconstruir algo que se quebrou tão profundamente. Ela fez uma pausa, o coração batendo forte. Mas eu não tenho mais medo de tentar. A respiração de Lucas tremeu. Emília viu o momento em que a esperança que ele havia guardado com tanto cuidado irrompeu. Ele estendeu a mão lentamente, dando a ela todas as chances de se afastar. Quando seus dedos roçaram os dela, ela não se moveu. Suas mãos se entrelaçaram de uma forma que parecia hesitante, frágil, mas real. As meninas perceberam primeiro. Sofia correu, colocando sua mãozinha nas mãos unidas deles, como se selasse o momento com sua própria aprovação silenciosa. Clara seguiu, depois Elisa, amontoando-se em seus colos com risadas e calor. Lucas envolveu um braço em torno delas instintivamente, os olhos brilhando com emoção, que ele não tentou mais esconder. Emília olhou para suas filhas, depois para o homem ao seu lado. Ela sentiu o peso do passado, sim, mas também sentiu a promessa de algo novo, algo reconstruído a partir da verdade em vez da ilusão. Ela encostou a cabeça levemente no ombro de Lucas, permitindo-se descansar ali pela primeira vez em anos. E naquele gesto simples e gentil, ela soube. Este não era o final de sua história. Era o começo da vida que ela pensou ter perdido. Uma vida onde o amor não vinha em explosões de perfeição, mas em pequenos atos constantes de escolher um ao outro de novo e de novo.